Vamos falar sobre defesa em habeas corpus, defesa provisória e todas as medidas de defesa e medidas cautelares no processo criminal. Medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. As medidas cautelares, elas poderiam ser aplicadas nos acusados sem que tivesse a condição ou levasse à condição de serem presos, evitar o abarroamento das cadeias e os presos pudessem, ou seja, os processados pudessem acompanhar os processos, se defender dos processos, das acusações em liberdade, acompanhar o processo em liberdade e não fazer como ultimamente vem acontecendo rotineiramente. Há um homicídio, há um caso de crime, a primeira coisa que se toma de providência seria a medida cautelar, medida preventiva, seja ela provisória ou preventiva. Olha o que acontece. Para fundamentar esta medida cautelar preventiva do artigo 312 do CPP, do Código de Processo Penal, o Estado, por sua vez, fundamenta este pedido, esta representação no mérito da situação. No mérito, puxando o mérito para justificar, para fundamentar que o acusado deveria ser preso. Mas por que esta circunstância poderia o Estado dela se valer em que, quando a defesa for fazer a defesa, rebater ou provar que e demonstrar que, na realidade, o que foi feito, o que foi pedido, a prisão preventiva requerida e decretada, não teria fundamentos em razão de que o que mais observamos hoje é que os pedidos, as representações, as fundamentações e as decretações de prisões são extremamente muito bem feitas academicamente. Ou seja, preocupa-se em fazer uma peça formal limpa, uma peça formal legalizada, adequada, muito bem formalizada, adequando-se com a norma judicial, ou seja, com a norma de direito penal, com a norma de direito processo penal, com a norma objetiva e com a norma subjetiva. Esta circunstância, na realidade, convence inclusive aqueles juízes de instância superior de que o acusado realmente seria uma pessoa de extrema periculosidade. E, na realidade, podemos verificar em muitas destas circunstâncias de que o acusado, na verdade, não é este perigoso, não teria necessidade de ir para a cadeia, responder ao processo preso, porque ele, na verdade, tem residência fixa, nunca ocorreu fato algum de ato criminoso contra ele. Este ato que, no caso, a decretação da prisão preventiva vem de uma forma galopante contra o acusado, ele nunca teve passagens, ele nunca teve problemas com a justiça. E este fato foi um fato isolado na vida dele. Agora tem um outro dado que eu gostaria de dizer a você. Você vai fazer sustentação oral de um HC, por exemplo. Você vai sustentar, observa o que de fato teve de erro, mas percebe-se o erro, na verdade, pouco o juiz coator, ele não comete este erro porque ele é extremamente acadêmico. Ele faz academicamente a sua representação, faz a sua informação para o habeas corpus de uma forma
ilibada, de uma forma bem acadêmica, bem caracterizada, formalizada, em que exclui praticamente a possibilidade de defesa. E aí você vá fazer a sustentação oral, vá fazer sua peça escrita e coloca para que a instância superior analise aquela circunstância. O que você vai esbarrar? Vai esbarrar em que eles vão dizer o seguinte: olha, você, doutor, está manifestando no mérito, você está argumentando o mérito. Aqui não se trata de mérito, mas tem um detalhe. Acontece que, para pedir a prisão preventiva, ela é calcada no mérito. Tem que se observar isto. O Estado calca a sua prisão preventiva em cima do mérito. Pouco, às vezes, em cima de atos que daria a possível consequência de providência necessária para o Estado tomar providência, agir contra o acusado que desrespeitasse os atos judiciais, desrespeitasse a lei, desrespeitasse o outro ser humano, desrespeitasse a própria vítima. Ou seja, na verdade, o que nós observamos é que pouco sobra para a defesa, pouco a defesa tem de elementos sólidos para sustentar a necessidade de que o acusado não deva ser preso, e sim responder o processo em liberdade por ele ser uma pessoa que não tem necessidade de ser preso por não ser perigoso, porque aquele ato foi um ato isolado na sua vida. Mas, ao contrário, o que está lá fundamentado é de que, quando há o ato criminoso, existente o ato criminoso, e também em circunstância para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, o Estado se cerca de uma forma em que não sobra saídas para a defesa, fazer defesa do cliente, ou seja, fazer justiça para que aquela pessoa que não mereça ser presa, que ela deva de forma clara, objetiva, sem que venha ferir a sociedade, responda ao processo em liberdade. Mas o Estado, de forma acadêmica, fazendo as suas peças academicamente muito bem feitas, formalmente bem feitas, não sobra outro caminho a não ser a continuidade de uma prisão preventiva. E se o acusado for pego e preso, ele vai responder o processo preso até o final. Lá no tribunal do júri, provavelmente lá no tribunal do júri, ele será absolvido. Por quê? Porque toda aquela peça acadêmica vai cair por terra. Porque aquela peça acadêmica, ela carece de uma situação. Ela carece de uma formalidade moral. Porque ela não tem esta formalidade moral, ela tem uma formalidade legal. E a formalidade legal não trata-se de formalidade moral. A formalidade moral que seria? Seria exatamente o perfil do acusado. Ele teria necessidade de ser uma pessoa aprisionada, cerceada o seu direito de liberdade? Não, não tem. Pelo contrário, não teria, pelo contrário. E tem mais um outro detalhe. O detalhe é que em grandes circunstâncias, em grandes situações, são atos que a vítima provoca que o acusado pratique, provoca uma situação em que o acusado, por ser pessoa simplória, por ser uma pessoa, vamos dizer que, se honesta ou não honesta, praticou o ato, aí vem a dúvida se ele é criminoso ou não criminoso, ou um criminoso que foi levado à prática por repelir uma outra prática que não aparece em juízo, não aparece nas formalidades legais.
eu digo, o Poder Judiciário, com todo respeito, haverá de se liberar, se voltar mais os olhos para uma circunstância que está ocorrendo e não está o Judiciário olhando com percussiência por este lado, em que o mal está utilizando do Poder Judicial para se autoprevalecer. E pessoas dessa circunstância, pessoas que não têm este perfil e apenas porque, numa circunstância isolada da sua vida, praticou, ou seja, envolveu-se em um ato, neste ato criminoso ou este ato homicida, é que o Poder Judiciário pede a sua prisão e fundamenta a sua prisão de uma forma extremamente acadêmica, muito bem formalizada, onde não deixa chances, arestas, saídas para que a defesa o sustente e tenha sucesso em que o acusado possa sim responder o processo em liberdade, porque este é o perfil moral que ele tem e teve no decorrer da sua vida e continua tendo. Não é porque teve um fato isolado na sua vida, ele teria se transformado em um monstro, em um assassino, em um bandido.